estrutura que tem no nosso nariz, que a grosso modo divide aqui, ó, o nosso nariz em duas partes. É o septo nasal. Tem gente que chama de pau da venta, né? Mas existem situações que o septo é desviado, o que pode afetar aí a entrada de ar nas narinas. E para falar sobre esse assunto, eu vou receber aqui um especialista na nossa sala do Com Você, o médico cirurgião otorrinolaringologista, o doutor Alexandre Guimarães. Boa tarde, doutor Alexandre, tudo bem? Boa tarde, Desirê. Boa tarde. Olha só, tem muita gente que pensa que o septo é aquela que às vezes fica altinho aqui, é uma questão só genética, assim, não genética, mas de você se incomodar, estética, a palavra é estética. É uma questão estética, mas ele traz prejuízos funcionais mesmo pra gente também, né? Isso, o septo nasal, ele divide, como você bem disse, as fossas nasais em fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. E muitas vezes esse septo, quando ele não está centrado, ele pode ocasionar um bloqueio, né, na respiração e causando uma obstrução. Muitas vezes, quando tem esse desvio septal, a gente pode sentir uma obstrução de um lado mais do que outro. Porém, como estão mostrando aqui nas imagens, certo. Exatamente o bloqueio nessa imagem aí de quem está assistindo, do lado esquerdo tem um bloqueio, né? Em um dos lados, né? Exato. E do lado direito de quem está assistindo, no caso do lado esquerdo do paciente, o ar vai passar adequadamente. Na segunda imagem, a gente vê que uma correção do desvio do septo, ou seja, um septo mais centrado, vai ocasionar uma respiração melhor. O ar vai passar nas duas narinas. Na última figura, na figura de baixo, a gente percebe que há um bloqueio do lado direito, que é o lado do septo, e ele foi ocasionado possivelmente pelaquela estrutura que nas figuras de cima não estavam, que é uma concha média bolhosa. Ela foi aerada, né, durante a vida da pessoa, do paciente, e aí ela deslocou o septo para o lado oposto e obstruiu juntamente com as conchas inferiores, que são aquelas carnosidades que o pessoal chama de cartucho. Sim. Então, nesse último caso, ele tem uma obstrução tanto do lado direito por conta do desvio, quanto do lado esquerdo por conta das estruturas que aí estão. Ô, doutor Alexandre, e o que pode causar esse desvio no septo? É uma coisa já genética ou que algum problema ao longo da vida que pode causar esse problema? Tem essas duas possibilidades, essas duas etiologias. Pode ser genético, né? Pode ser congênito, a pessoa já nasceu, uma criança pode já nascer com desvio, mas também pode ser adquirida. Uma das principais obstruções nasais que a gente encontra em crianças e que nos procura no consultório é o crescimento da adenoide. E algumas pessoas confundem essa adenoide com essas carnosidades. Essa adenoide que fica na rinofaringe, ou seja, na porção da transição da fossa nasal para a garganta, elas ficam crescidas e obstruem o nariz lá por trás, né? Porque estão crescidas. E a criança vai fazer o quê? Vai respirar muito pela boca. Respiração bucal, ela vai causar. As crianças vão ter roncos, muitas vezes a apneia do sono, não conseguem... um aprendizado vai estar também deficitário. Tudo isso porque não está respirando adequadamente pelo nariz. Afeta até isso, doutor Alexandre. Sim. E esse crescimento que ocorre da maxila para cima, quando ela está numa fase de adolescência que vai crescendo o septo, aí o septo não vai ter espaço para crescer. Então, o que é que acontece? Ele desvia. Então, muitas vezes, uma cirurgia que é bem indicada de um adenoide na infância pode resolver vários outros, evitar outros problemas futuros, como uma possível cirurgia de septo, cárie, porque está respirando muito pela boca, tártaros, dentição, que vai precisar de aparelhos ortodônticos, então vai ter um gasto bem maior futuramente. Algumas mães têm esse medo ainda de fazer, mas é uma cirurgia simples e rápida. O senhor falou aí sobre a cirurgia do septo, né? Do desvio do septo. Ela é indicada em todas as situações, porque eu conheço pessoas, inclusive, que nem sabiam que tinham o septo desviado, porque esteticamente não tinha nenhuma alteração. Que tem pessoas que têm, a gente realmente vê o nariz meio tortinho. Mas no caso dessa pessoa que eu conheço, ela não sentia nada. Aí foi quando ela fez um exame que o médico disse, olha, você tem que fazer um exame durante o sono, que é para identificar que provavelmente o seu septo tem algum desvio aí. Então, obrigatoriamente resolve com cirurgia? Nem todo desvio de septo é cirúrgico. Então, tem que fazer uma avaliação, porque a obstrução nasal, ela pode ser pelo desvio septal, mas pode ser por uma causa também importante, que é a inflamação das mucosas. Como vocês estão vendo nessas figuras, toda a mucosa nasal, ela pode estar inflamada, tanto por conta de uma virose, que é quando a gente está gripado, bactéria, que pode causar uma sinusite, mas também pela parte de rinite alérgica, né? Que por conta de ácaro, pólen,
E aí, então, essas pessoas que são mais alérgicas, que é o que a gente chama de rinite alérgica, vão ter uma mucosa um pouco mais hipertrofiada, dificultando a respiração. Então, se a pessoa tem as duas coisas juntas, né, a hipertrofia junto com o desvio septal, ela normalmente pode ser submetida a uma septoplastia com a turbinectomia, que é cortar esses cornetos pela metade. Mas algumas pessoas que nos procuram, nós informamos que a pessoa tem o desvio, mas uma das questões que a gente pergunta é: você tem obstrução nasal? Não tenho. Porque não é uma coisa aliada à outra, né? Isso. Agora, muitas vezes a pessoa tem um desvio septal e aí com o tempo, com o envelhecimento, essas cartilagens que seguram, sustentam o nariz, elas vão enfraquecendo. E aí a pessoa não tinha uma obstrução, tinha um desvio de septo, nunca precisou operar, e aí a partir dos 60 anos ela necessita operar. Nem sempre pelo desvio, mas por conta de uma sustentação inadequada dessa porção anterior do nariz, que é onde entra o ar. Ô, doutor Alexandre, vamos aqui para a tela, que o senhor mandou outras imagens para a gente. Coloca a próxima imagem aqui para ele explicar. Essa imagem aqui, doutor Alexandre, é o quê? Essa imagem aqui é uma tomografia, um corte coronal, né, um corte que vem cortando, no caso, a imagem do paciente. E nessa imagem a gente pode ver, para explicar para o pessoal de casa, o que é branco são as partes ósseas, né, no crânio. O que é cinza são as estruturas, como musculatura, olho, cabelo, cérebro. E as carnosidades, que inferiormente vai ser as conchas inferiores, bilateralmente, as conchas médias. E no centro, onde está em vermelho, esse desvio septal, nitidamente a gente percebe que tem um desvio. Essa imagem aqui lembra muito, né? Essa tomografia aqui lembra muito aquela imagem anterior que o senhor tinha mostrado, que tem exatamente aqui essa característica, né? Isso. Essa é uma imagem de um paciente recente que a gente operou e que a gente centralizou mais esse septo. Se você perceber, você vai perceber que essa carnosidade, ela tem uma distância maior do que essa, que está um pouco fininha. Porque quando a carnosidade, né, o corneto inferior, ele vai crescer e diminuir. Quando ele cresce e bate no septo, ele volta. Entendi. Então, se ele tem um septo desviado, ele cresce e volta, ele não cresce muito, ele fica hipotrófico e esse hipertrófico. Aí você pode ver que mesmo a pessoa tendo um desvio de septo para esse lado, algumas vezes ela queixa-se de obstrução do lado oposto. Entendi. Porque aqui ele está mais cheio de quê? De sangue. É tudo muito vascularizado. Vamos falar, então, de outra situação que muitas vezes a pessoa pensa: então a rinoplastia não tem nada a ver com estética, né? Se trata realmente de uma cirurgia funcional. Isso. Então, existe a rinoceptoplastia funcional e a estética. A estética é exatamente uma harmonização facial que vai depender de quê? Vai depender muito também do paciente, juntamente com o cirurgião, para ver como ele quer esse nariz, ele mais harmônico para ele. E esse caso aqui é uma rinoceptoplastia funcional. Por quê? Porque a gente utiliza técnicas cirúrgicas da rinoplastia para fazer uma estrutura no nariz, como eu disse, na entrada. Então, se você observar essa imagem, do lado esquerdo, em amarelo, você vai ver a fossa nasal esquerda bem mais estreita do que o lado direito. Então, às vezes, uma pessoa tem um desvio septal posterior que não causa nenhum problema, porém o problema está aqui, na entrada. Então, a gente vai ter que refixar o septo um pouco mais para a direita e, em algumas vezes, isso aqui também a gente pode perceber num exercício físico intenso, porque vai respirar mais intensamente, o ar vai passar e ele vai colabar, vai tocar, isso aqui vai fechar. É então, uma cirurgia rápida? Esse tipo de cirurgia, de rinoceptoplastia funcional, é um pouco mais demorado do que a septoplastia. A septoplastia é uma cirurgia de 1h30, juntamente com a turbinectomia. Essa cirurgia de rinoceptoplastia funcional, ela aumenta um pouquinho, meia hora a 1 hora, dependendo de cada caso. E o pós-operatório é tranquilo? O pós-operatório é tranquilo, só é um pós-operatório um pouco mais lento, porque a gente vai ficar voltando no consultório para poder ficar tirando as crostas, porque assim como qualquer ferida, a gente tem que tirar aquelas crostas, fazer aquela lavagem que não sai naturalmente, mas não é uma cirurgia dolorosa. Tá. O senhor falou aí sobre obstrução nasal. Quando a gente olha aqui, a gente pensa assim, então... O que significa ter a obstrução? Tem a ver com esse tamanho, um que está maior do que o outro? O que significa isso? Não, então, a obstrução nasal é exatamente a dificuldade que o ar tem para entrar nas fossas nasais. Essa dificuldade ela pode ser unilateral, bilateral, pode ser parcial ou pode ser total. Se for nessa região anterior, né, que é o que a gente chama de válvula nasal, onde há um colabamento aqui do nariz, e a gente vai ter que fazer a rinoceptoplastia funcional. Porém, alguns pacientes perguntam para a gente porque
Durante o mesmo dia, ele tem um nariz obstruído, depois o outro nariz. Quando a gente está gripado, a gente bota o remédio nos dois. Mas um lado desobstrui e depois inverte. O que é isso? Isso é o ciclo nasal. Um lado do nariz, ele fica um pouco mais túrgido, mais hipertrofiado. Ele extravasa líquido. Para quê? Para lubrificar o nariz. O outro vai deixar o ar passar mais adequadamente. E aí, com o tempo, depois de 4 horas, isso aí se inverte. Para que isso? Tanto para essa questão de aquecimento e limpeza do próprio nariz, quanto para a parte de sentir o olfato. Uma pessoa que tem uma obstrução nasal, ela pode ter dificuldade de sentir alguns cheiros, porque alguns tipos de cheiros, nós temos uns receptores químicos no teto do nariz, então alguns tipos de cheiro precisa que o ar passe rápido. E aí vai entrar por uma fossa nasal. Outros precisam passar lentamente. E aí vai naqueles que estão mais túrgidos. Né? Isso. E agora tem havido muito dessa questão pela questão do Covid, porque o Covid, as pessoas que tiveram Covid muitas vezes ficam com hiposmia, é uma queixa, né, das e aí tem que passar no consultório para avaliar o mais rápido possível. Vamos sentar de novo, doutor Alexandre? Chegou uma dúvida de uma telespectadora que disse que tem uma bebê de 5 meses e que a bebê ronca muito. Isso tem a ver, pode indicar algum problema com relação... 5 meses, a Ediomar. Meu bebê tem 5 meses e ronca bastante quando está dormindo. É normal? Pode ter a ver com alguma ligação com essa questão do septo? Pode ter a ver com um septo desviado congenitamente, né? Ou essa criança ela pode também ter uma hipertrofia desses cornetos, se ela for uma criança já muito alérgica. Porém, outra causa grande de roncos pode ser a hipertrofia de adenoide, que eu falei anteriormente, como até uma imaturidade da traqueia, né? Que ela às vezes é muito flácida e aí a criança fica roncando, né? Sim. E aí com a maturidade ela vai ficando mais rígida e aí então diminui pode ser uma fase, né? Que a criança está ali ainda se adaptando, né? Agora me diga outra coisa. O senhor falou aí com a questão de não sentir cheiro, ter essas dificuldades. Muita gente acaba usando, quando tem obstrução, aqueles sorinhos no nariz, que eu não sei o nome, descongestionante, é isso? Descongestionante. É um perigo. Não dá para sair usando assim. Isso pode prejudicar também? Pode prejudicar a saúde do indivíduo, né? Porque aquelas gotas, elas são vasoconstrictores tópicos. Como eu disse, um dos maiores problemas é a inflamação do nariz. Então, o que é que aquelas gotas fazem? Elas fazem uma vasoconstricção, elas diminuem os vasos, diminuem a irrigação sanguínea e aí murcha um pouquinho aqueles cornetos e aí passa o ar. Porém, ele deve ser utilizado numa fase, numa sinusite, numa fase de 7 a 10 dias. Quando isso é utilizado cronicamente, pode dar o efeito o contrário, o efeito rebote. Ele fica precisando cada vez mais e não vai ter um efeito. Além disso, a vasoconstricção que ocorre no nariz vai sendo absorvida sistemicamente e pode dar hipertensão arterial. Caramba, sério? Tem pessoas que utilizam essas medicações e que têm taquicardia. E nem imagina que possa ser então, por causa uma pessoa disso, que tem um ataque cardíaco ou que tem arritmia, se ela usar esses descongestionantes, tanto oral, que existem medicações orais, né, que é a pseudoefedrina, como essa nasal, podem ter um ataque cardíaco, pode ter uma arritmia causada apenas por um vasoconstrictor. Caramba. Em criança, a gente não indica utilizar. Não pode, né? Vamos voltar à pergunta, uma anterior a essa, que falava, doutor, sobre sangramento no nariz, que ela disse que não tem sinusite, já foi ao médico, que não indicou sinusite, mas que tinha esse sangramento. O que poderia ser? É uma dúvida constante no nosso consultório, que é o nariz sangrar. O nariz sangrar tem diversas causas. O nariz ele é muito vascularizado, principalmente na região septal. Então, uma pessoa que, muitas vezes, essas pessoas têm uma rinopatia, têm rinite. Espirra e aí vai mexendo no nariz e aí, por mexer, por ter pequenos vasos, rompe um vaso desse e acaba sangrando. Então, sangra, porém é um sangramento curto, por 1 minuto, 2 minutos, só que ocorre isso constantemente. Sim. Além de que você colocar o dedo no nariz ou manipular, você pode infeccionar o nariz. Então, tem que fazer uma avaliação. Os sangramentos mais importantes são sangramentos que não param, entendeu? Eles ficam sangrando e não param. Mas quando eles ficam vai e volta, tem que observar também, até porque alguns sangramentos podem ser sinal de uma tumoração, algo que está crescendo dentro do nariz, que pode estar lesando o epitélio e talvez sangrando. Doutor Alexandre, com relação à cirurgia, né, do desvio do septo, é algo definitivo ou pode acontecer de voltar? Então, essa é uma pergunta que muitos pacientes nos trazem. Se vocês viram aquelas 2 imagens que a gente mostrou, uma primeira imagem com desvio septal, aquele é um desvio septal posterior, e a outra com desvio septal anterior, muitas vezes
há um laudo da tomografia dizendo que o septo tem o desvio posterior, então o cirurgião vai lá e faz aquele desvio, mas esquece de avaliar a abertura nasal. Então a gente faz aquela cirurgia, mas assim, se o nariz for oco, mas tiver obstrução aqui, tiver uma flacidez, ele deve fazer uma rinoceptoplastia funcional. Ele tem que estruturar isso melhor, porque não é porque voltou, é porque a gente não pode tirar toda a sustentação do septo, a gente tira aquela parte onde ela está mais abaulada, onde tem um maior esporão. Então não é que voltou, ele tem que fazer um diagnóstico correto. Para quê? Para ir no ponto exatamente de obstrução, que nem sempre é o septo desviado. Às vezes é exatamente... Tem pessoas que querem fazer cirurgia comigo que tem uma válvula nasal muito flácida e quando ela respira, colaba o nariz. Então eu digo, olha, aí talvez você vai precisar de uma rinoceptoplastia até estética, funcional, mas também estética. Então a gente tem colegas que trabalham junto com a gente que podem ajudar nesse tipo de cirurgia. Tem que fazer uma avaliação bem criteriosa, né, doutor Isso, Alexandre? isso. Então, para a gente finalizar, para o pessoal de casa, né, tem que procurar, a gente viu aí no caso desse bebê de 5 meses, é muito precoce, mas no caso aí o senhor falou da adenoide, né, dessa cirurgia, os pais, a partir de que momento percebem que os filhos têm aquela dificuldade, que respiram muito pela boca, já deve procurar o otorrino para procurar essa cirurgia? Normalmente, a partir de 5 meses, já dá para a gente, de 3, 4 meses, já dá para a gente ter uma avaliação com o otorrino, porque a gente tem um exame que faz, que é nasofibroscopia, flexível, bem fininha, e ela é flexível e vai pelo nariz da criança e a gente vai verificar onde está o problema de obstrução, se é o desvio, se é a carnosidade, o cartucho, se é a adenoide, que na maioria das vezes é a adenoide, porque a partir dos 7 anos melhora essa adenoide. Porém, ficar sem respirar pelo nariz até 7 anos pode trazer aqueles problemas que eu disse no futuro. Né? Então, vai passar a vida toda melhor. E quando chegar aos 60 vai ter que fazer a cirurgia, né? Não, doutor Alexandre? E aí já vai estar com alguns outros problemas, como diabetes, hipertensão, e aí não é um bom momento também de fazer a cirurgia, mas pode ser feita. Doutor Alexandre, muito obrigada pela sua participação. O Instagram dele está aparecendo aí na tela. Também você pode seguir a Auditom Brasil, né? Que tem muitas informações bacanas sobre esse assunto. Obrigada, viu, doutor Alexandre? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Agora vamos mudar.